estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 39, né? A questão 39 é bem interessante, olha só. A gente tem aí, né, reações celíacas. Opa, deixa eu coisa aqui. Celíacas, né? Ao ler aí um rótulo sem glúten. É bem interessante aí, né, das pessoas aqui, no caso que é dos celíacos, né? É bem interessante. Então a gente tem aí os emojis, né, das carinhas, das figurinhas aí, né, em relação a esses rótulos, né? Justamente, epa, a gente tá dando problema aí, né? Essas reações aí em relação ao glúten. Então tá, gente, olha que interessante. É interessante porque ele é bem engraçadinho, né? Ele é bem espertinho. E tem muitos divertidos, né? Aqui no caso de imagens, né? Então ele gosta muito de utilizar, principalmente na questão de linguagem, nas questões de linguagem, gente. Ele gosta muito de imagens, então fiquem atentos às imagens, o que que elas querem passar, né? Principalmente nas questões de imagem, especificamente, né? Essa daqui, que é uma questão de imagem, então é bem importante, né, a gente dar uma olhadinha. Gente, tá travando, desculpa aí, pessoal. Vamos lá, galera, olha só. Aí, beleza, vamos lá. Aí a gente tem a imagem, né? Aí, beleza. A questão, ela descreve o seguinte. Essa imagem, ela ilustra a reação, né, dos celíacos, né? Pessoas sensíveis ao glúten. Ao ler rótulos de alimentos sem glúten, essas reações indicam que, em geral, os rótulos desse produto. Então, gente, olha que interessante. A gente tem os emojis, né? O primeiro, não, aqui no caso, que não contém glúten, uma carinha feliz, né? Tipo, de curtir, né? Sem glúten, com sabor, amei. Sem glúten e barato, hahaha. Sem glúten, barato e gostoso, uau. Sem glúten, mas pode conter traços tristes. E aqui no caso, rótulo tá todo errado, né? Grr, não sei a expressão aqui, enfim, de carinha de bravo. Enfim, aí tá. Aí a questão descreve, né, que essa imagem, beleza. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desse produto, o quê? Trazem informações explícitas, né, sobre a presença do glúten. B, oferecem várias opções de sabor para esses consumidores. C, classificam o produto como uma adequação para o consumidor celíaco. D. Influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores ou variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Pausa o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, isso mesmo. Deixa eu tentar grifar aqui. Isso. Gente, tá difícil aqui, ó. Enfim, vamos lá. Isso mesmo, letra E. O que que acontece, né? Essa imagem, ela vai ilustrar. Então, a gente tem uma imagem, gente. Olha que bonitinha, né? Uma legenda, né? Uma imagem e com uma legenda. Olha que interessante. Para essas pessoas, justamente para essas pessoas que têm reações aqui, né? Reações celíacas, né? Ao ler o rótulo do glúten. Justamente aqui, ó, para pessoas que são sensíveis ao glúten, né? E muitas pessoas são sensíveis ao glúten. Então, eles tiveram esse cuidado, essa preocupação com esse público, né? Que é interessante em fazer esses rótulos nesses alimentos, né? De maneira interativa, de maneira divertida, né? Descontraída aí com os emojis, né? Com as carinhas, né? E olha que interessante. O que que acontece? Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos. Então, aqui no caso a questão, ela está se referindo aos rótulos desses produtos. Que rótulos? Esses rótulos aqui, né? De maneira interativa. O que que eles vão indicar? O que que eles querem passar? O que que acontece? Se a gente for analisar a imagem, pela imagem, né? A leitura da imagem. Trazer informações explícitas sobre a presença do glúten. Gente, olha só. Por que que não é aqui no caso, por que que é a letra E e não a A? Gente, ele é muito pegadinha, o Enem aqui no caso, olha só. Traz informações explícitas sobre a presença do glúten? Traz, né? Algumas, né? Olha, a gente pode perceber, sem glúten, mas pode conter traços. Então, não é especificamente explícitas, né?
aqui no caso, ficou até engraçado aqui, ó, com a cara. Eita, não, tadinho, fez até chiquinho. Enfim, aqui no caso, trazer informações explícitas sobre a presença do glúten. A gente tem alguma variação, né? Sem glúten, a gente tem informações, né? Mas não é a questão. Ela quer descrever aí, né? Que ilustra aí, né? Aqui no caso, nesses rótulos, essas reações aí vão indicar em geral essas reações. Que reações? Dos emojis, né? Digamos assim, em geral, desses rótulos. O que elas vão indicar? Não é somente trazer informações explícitas, né? Tem informações que são necessárias, né? Mas olha só, pode conter traços, o rótulo tá todo errado, enfim, a gente tem imagens, mas aqui no caso não é informações explícitas necessariamente, a gente não tem, a gente tem aqui reações, né, esses emojis de interação. A questão é, o que que acontece? Como que a gente pode descrever aqui, que no caso a letra E, né, deixa eu explicar que fica melhor para vocês. A diferença da A e da E não é somente sobre informações, sobre trazer informações. A gente tem imagens, tem legendas, mas é a forma como varia, né? Olha só, variam na forma de apresentação dessas informações. Perceberam que a E é meio que um complemento grandão, um complemento completo da A? Por isso que a A ficou incompleta. Mais do que trazer informações, a forma como essas informações são trazidas, né? A gente tem interações com os emojis, né? Que deixa aí de forma descontraída para esse público. Entenderam? Por esse motivo que a letra E tá mais completa. Olha só, oferecer várias opções de sabor não, né? Não é em relação a sabores, né? Aqui no caso, aqui no caso é específico para a questão de glúten. Então não é sobre sabores, é para esse grupo específico. A gente pode perceber que tem os rótulos de legenda para esse grupo específico, tá certo? Então não é sobre o sabor dos alimentos, né? Enfim, classificam o rótulo como adequado para o consumidor? Depende, não é totalmente. A gente tem rótulos aqui, ó, que tá todo errado, sem glúten. Então não é que no caso o produto adequado, né? Eles classificam sim quais que seriam, mas a gente não tem só o produto adequado. A gente tem as reações, as reações aqui no caso, né, das pessoas que têm deficiência aí, ó, que tem, né, que no caso, que são sensíveis ao glúten, a gente tem as reações deles ao lerem, tá certo? Então, perceberam a diferença? Não é só classificar o produto, mas também das pessoas que precisam desses produtos. Entenderam? Então, por isso que não é o produto somente em si. Para ter o produto, a gente precisa das pessoas, desse grupo específico para esse produto, entendeu? Não adianta ter só o produto sem as pessoas que vão consumi-los. Entenderam? Nesse sentido. Influencia o consumo de alimentos especiais para esses consumidores? Não é somente isso, né? A gente não percebe aqui essa influência aí desses alimentos, do consumo desses alimentos especiais. A gente tem a variação na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Perceberam como que a ETA completa? A gente precisa de informações para quem? Para o público. Não adianta nada ter informações se não tem o público. Não adianta ter o público se não tem informações. Então, por isso que a letra E, por isso que ela está mais completa. A gente tem formas interativas, né? Com os emojis, né? Olha só que interessante, né? Não contém, sem, rótulo todo errado. Enfim, essas aqui, né? As figurinhas, né? A gente percebe aí claramente as imagens. Elas estão como legendas para esse público, né? Porque através dessas referências, né? Digamos assim, vamos pegar aqui referências, essas legendas, esse público vai poder avaliar o produto, se ele pode consumir ou não, justamente por ele ser sensível a esses produtos. Então, é uma maneira interativa de criar essa legenda para auxiliar, para facilitar para esse público. Então, por isso que vai ser a letra E, né? Aqui, ó, vai indicar os rótulos desses produtos, essas reações vão indicar aqui, né? Precisando dessa legenda de forma interativa, essas reações aí vão indicar o quê? O público também e a forma de apresentação em relação a esses alimentos. Por isso que vai ser a letra E. Vai variar na forma de apresentação, ou seja, de maneira interativa, né, reação desses públicos, de informações relevantes para esse público, para quem precisa, né? Que são exatamente específicas as pessoas, né? Que, ó, pessoas sensíveis ao glúten, tá certo? Esse público específico que necessita aí
ser avaliado, né, com mais cautela, com mais cuidado, que precisam dessas informações. Por esse motivo que vai ser a letra E, belezinha? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem informações, conhecimento, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E, claro, bons estudos para vocês aí nessa reta final, nesse mês final aí, né? Pro Enem, bons estudos aí para todos. Até o próximo vídeo.